E aí, gente, beleza? Hoje eu vou resolver os exercícios de MOSFET. Eu acho que eu vou resolver um exercício que ele é mais completão e aí eu já dou uma explicada em alguns outros conceitos. E aí outros exercícios eu resolvo depois. Ou nesse aí também. A gente vê durante. Então tá. A gente vai tentar resolver esse exercício aqui. Deixa eu ver se vocês estão vendo. Tá, beleza. Depois alguém me avisa aí se tá bom essa grossura de caneta aí, senão eu aumento, tá? Beleza. Beleza. É basicamente esse o nosso exercício. Então aqui a gente vai ter um RD e aqui a gente vai ter um RS. E aqui a gente vai ter uma corrente ID, que é essa corrente aqui, né? A mesma corrente. Tá, primeira coisa. Isso aqui é 1 volt, tá? Primeira coisa. A gente identificar quais são as partes do MOSFET, né? Então aqui a gente vai ter o dreno. Sempre que a gente tem a setinha é o source, né? Ou como fala a fonte. Então, S. E aqui a gente tem um gate, que é o nosso portão, né? Que vai definir se vai abrir ou não, dependendo da tensão, né? Tá, e aí o que ele me dá no exercício? Ele me dá ID, que é 0,2 mA. Ele me dá VD, que é 0,2 volts. Ele me dá VT. O que é esse VT? Lembra que aqui a gente tem o gate, né? Que é esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Epa. Esse cara aqui. Ele é o gate. E o que acontece? A gente vai colocar a tensão nele e ele vai ter que atingir uma tensão mínima para conseguir liberar. Nossa, eu vou desenhar, acho que é mais fácil. Então a gente tem uma MOSFET aqui. Esse aqui é o gate, né? Então tá. O que acontece? A gente vai ter que colocar uma tensão aqui. Lembra? A gente coloca um VGS, né? Source, gate, drain. Então a gente coloca uma tensão aqui para conseguir tipo, elétrons vindo para cá, prótons ficarem deles. E aí a gente consegue fazer esse caminho, né? Para passar. Então essa VT é a tensão mínima que eu tenho que colocar no gate para conseguir fazer esse caminho, tá? Beleza. A gente tem esse mini, que é uma unidade lá pra gente calcular uma corrente a corrente D, né? É área por tensão quadrada, eu acho. A gente tem o nosso L, que é 0,5 micrômetros, e a gente tem o nosso W, que é 15 micrômetros. Beleza. E o que ele quer que a gente ache? Eu vou colocar outra cor, que esse preto tá meio sem vida, né? Azul, talvez. Beleza, pra gente resolver vai ser azul. A gente quer achar o nosso RD, que a gente não sabe quanto que é, e o nosso RS, que a gente também não sabe como que é. Beleza. Como que a gente vai saber? É isso que a gente vai fazer, né? Mas é muito importante a gente lembrar da lei de Ohm. Ela vai ajudar a gente sempre. Então, você vê e você ri. Show. Beleza. Então tá. Ó, a gente tem a corrente que passa por esse cara,
e as duas tensões, né? A gente tem 1 volt e o VD. O que acontece? A gente quer saber, a gente saber a corrente no RD, então, VD, a corrente no resistor, né? VRD, por exemplo, é igual a RD vezes V. Por que eu coloquei VRD e não VD? Porque VD é a tensão nesse cara. Aqui é VD. Só que eu quero a tensão no resistor. A tensão no resistor sempre vai ser a tensão do caneta que eu estou saindo para a tensão do caneta que eu estou indo. A pergunta é por que eu nunca faço isso quando eu estou calculando, sei lá, assim? Sei lá, eu quero a tensão desse cara. Aí você fala, vai ser igual a essa. Por quê? Porque você vai pegar a tensão que está, por exemplo, 5 volts. Eu pego a tensão que está vindo aqui, né? E subtrai a tensão que tem desse lado. Então a tensão que está vindo aqui é 5 volts, a tensão que está desse lado é 0. Porque eu estou tendo a referência com terra, tá? E é por isso que eu só faço, sei lá, 5 divididos pela tensão que eu quero. Então, é bom tomar cuidado com isso. Então, é por isso que a gente tem que fazer 1 menos esse VD, que vai ser igual a RD vezes ID. Show? Então, RD é o nosso 1 menos VD, 1 menos 0,2, que dá 0,8, sobre o nosso ID. ID é 0,2 mA. Isso aqui vai ser 4K1. Show! A gente acabou de achar RD. Beleza. E agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa achar RS. Tá. Como que eu vou achar RS? RS é esse cara aqui. Bem, eu posso fazer a mesma coisa. Eu preciso achar o VS, porque daí eu tenho a tensão aqui embaixo, a gente faz a mesma equação, basicamente. E a gente já tem o ID, né? Então eu preciso achar o VS. Opa, vou deixar esse carinha aqui. Tá, e como que eu vou achar esse carinha? Ficou legal com isso. Vai ficar assim. Tá, a gente precisa achar a tensão aqui, né? Só que, aqui, ó. Epa, a tensão aqui. Só que eu não tenho VDS, porque, por exemplo, se eu tiver, eu sei que a tensão aqui soma dessas tensões. Tipo, eu sei que essa tensão total tem que ser 0, né? Mas eu não tenho VDS, eu não tenho VGS, então assim, como é que eu vou achar essa tensão? Bem, a gente pode fazer de um jeito, que é descobrir o modo de operação desse transistor. Descobrir o modo de operação. O que isso significa? Bem, eu vou desenhar aquele gráfico de novo, que é muito importante. Vou colocar aqui do lado, porque é uma explicação diferente, né? E aí, para nós parece exercício. Então, ó, de novo, esse gráfico é importante. E eu agora vou dar uma explicada um pouco mais profunda sobre ele, né? Laranja e sei lá. Vou aumentar um pouquinho grosso. Azul, não sei. Pode ser. Beleza. Então a gente vai ter isso aqui. Beleza. Tá. Agora o negócio é, o que é isso? Tá. Esse carinha aqui, ele é corrente, né? Ele é basicamente um gráfico de transcondutor. Ele é o nosso ID pelo nosso VD. Então beleza, ó. Eu tenho o MOSFET aqui. Eu vou desenhar 300 vezes esse desenho, tá, gente?
A gente tem esse MOSFET. Aqui vai ser o nosso source. Aqui vai ser o nosso drain. Aqui vai ser o nosso gate. O que acontece? A gente coloca um VGS aqui, certo? E a gente coloca um VD aqui. E aí, conforme esse VGS, então, sei lá, se VGS é um valor, a gente vai ter elétrons aqui e ele vai formar esse caminho, certo? Só que assim, eu tenho, a nossa equação lembra que eu falei que a gente tem uma tensão de VT? Que é essa tensão que é a mínima para ele fazer esse caminho, certo? Ela é um valor, sei lá, X, dependendo de cada transistor. Tá. E aí, o que acontece? Essas curvas, como que eu vou determinar? Tipo, eu tenho essa curva, não, agora eu tenho essa, não, agora eu tenho essa. Elas vão ser todas influenciadas pelo VGS. Então, o VGS é o carinha que manda a parada toda, basicamente. Porque, basicamente, assim, como que a gente vai definir se... Lembra que eu tinha falado? Que a gente tem, basicamente, esse carinha aqui, ó. E aí, sei lá, aqui pra cá é saturado, né? Saturação. Saturado. E daqui pra cá ele tá em triodo, né? Ele tá em triodo. Como que eu defino se ele tá em triodo ou se ele tá saturado? Bem, quando ele está saturado significa o quê? Que não importa o VD que eu coloque, essa corrente vai ser constante. E D vai ser constante. Então não importa qual. Posso aumentar o VD para sempre, que essa corrente vai ser constante. Para sempre não, né? Uma hora ele vai explodir, né? Tá. E a gente tem a nossa equação, né? Se VD for maior que VGS menos GT, então tá saturado. E o VGS que manda na parada. Então, beleza, ó. Se a gente, e aqui, ó, a gente tem, por exemplo, essas curvas vão ser determinadas por quê? VGS mais 1. VGS mais 2. Como se o VGS fosse constante, sabe? S mais 3, assim por diante. Então, conforme o VGS varia, então conforme a tensão que eu coloco aqui, vamos supor, eu coloco 5 volts, ele vai apresentar uma curva. Eu coloco maior, ele vai... Então, assim, a curva dele, pra determinar assim, pra determinar assim, sei lá, qual vai ser a resposta dele, eu vou ter que escolher o VGS pra isso, sabe? Então, é importante lembrar, é importante entender que, tipo, beleza, essas curvas são determinadas pelo VGS. Se o VGS for 0, lembra que eu falei? Se o VGS for 0, não passa corrente. Então, ele vai estar aqui. Então, é só lembrar, o MOSFET, quem manda em todo ele é o VGS, é a tensão de gate e source. Basicamente, você vai abrir o portão ou não. E você está mandando... Por exemplo, a gente tem um castelo. E aí o gate é o nosso portão e o source é os soldadinhos entrando. Você vai abrir o portão ou não para os soldadinhos entrarem. Então, e não importa, chega uma hora que você abre o portão e você consegue passar um número fixo de soldadinhos, assim, não importa o que você faça. Então imagina como se fosse isso, sabe? Vai passar o mesmo número de corrente, mesmo número de soldadinhos, porque é o portão tem o tamanho. Tá? Mas é isso. Lembra que o VGS muda em tudo, que é ele que vai determinar o tamanho do portão, basicamente. E aí a gente vai conseguir chegar nessas coisas. Tá? Bem, tendo isso aqui em mente, a gente consegue descobrir se aquele transistor, em qual modo que ele está, em triodo ou saturação. Por que a gente quer fazer isso? Porque a gente tem algumas equações, a gente tem uma equação que define o ID para cá e o ID para cá. Porque tá vendo que eles têm comportamentos diferentes? Aqui o ID se mantém praticamente constante. Ele tem uma curvinha assim, curvinha não. Ele tem uma inclinação, mas ele se mantém bem estável, sabe? E aqui ele faz um exponencial. Então a gente vai ter duas equações diferentes para achar o ID. E esse ID vai depender do VGS. Então, se a gente já tem o ID que a gente calculou anteriormente, a gente consegue achar o VGS.
E por que é bom a gente achar o VGS? E voltando pra cá, vamos olhar pra esse cara aqui agora, ó. É como se fosse abrir ele, né? A gente vai ter o terra aqui. Aí a gente vai ter o nosso MOSFET. Eu só tô colocando ele na lateral, tá? A gente vai ter menos 1. A gente sabe que as tensões, a soma das tensões em uma malha fechada tem que ser 0. Então essa malha aqui fechada. Então a soma dessa tensão com essa tensão tem que ser 0. E essa tensão é basicamente o quê? É o nosso gate source. Então o nosso VGS. Isso aqui é o nosso quê? VS. Tá? E aí a gente tem exatamente isso. Então a gente consegue achar o nosso VG, ou a nossa tensão de S, né? Só sabendo o nosso VGS, porque a gente sabe que VGS mais VG vai ser 0. Então VGS é igual a menos VG. Beleza? Então tá. Deixa eu ver uma coisa aqui. Beleza. Tá, show de bola. Voltando pra cá. Então tá. Então a gente tem esses espaços aqui. Eu vou apagar isso aqui pra ter espaço. E beleza. Tá. Então a gente vai descobrir o modo de operação desse cara. Tá. E com isso a gente tem que fazer o quê? Para descobrir o modo de operação, como que eu falei? BD. Se BD for maior que VGS menos VT, VDS no caso, então a gente tem esse cara em saturação, que é aquela parte meio reta, sabe? Então a gente tem ele em saturação. Tá. Beleza, eu falei que a gente não tem nem VDS nem VGS, mas calma. Os dois estão em referência do S, né? Então o VDS nada mais é do que VD menos S, certo? Beleza. Vamos ver se ele é maior do que VG menos S. Menos VT. Tá, então esse cara corta com esse. Esse aqui. Aí o que a gente faz? Agora a gente vai ter VD menos VG. Vamos ver se ele é maior que menos VT. Bem, VG a gente sabe, porque é a tensão do gate, que é 0 volts, porque ele está na terra. VD a gente tem,
Então vai ser 0,2 é maior que menos 0,5. Sim, então a gente está em saturação. Esse exercício vai ficar um pouquinho longo, mas é bom lembrar que saturação, passa nutriol, corrente constante, tá. Essas coisas são... Eu vou ficar repetindo porque elas são bem importantes, tá, gente? Tá. O que a gente faz agora? A gente descobriu que ele está saturado. Então a gente usa a equação de ID de saturação, que é meio de K, linha W sub L aqui vezes VGS menos VT ao quadrado. Bem, essa aqui é a equação, tá? Eu vou me tirar daqui pra ficar... Eita! Vai ficar... Vocês conseguem enxergar o que eu tô escrevendo. Tá. Então a gente vai calcular esse cara. Por quê? Porque a gente quer achar a VGS. Tá. O ID a gente tem, né? É 0,2. Então eu vou multiplicar por 2 aqui. Vai dar, sei lá, 0,4 mil. É igual a W, que é 15 micro, sobre 0,5 micro. A gente corta esse cara. A gente tem um calinho, né? Que é esse calinho aqui, ó. 400 micros. Beleza. Aí vamos chamar esse cara de X só pra a gente facilitar algumas coisinhas. A gente corta micro por micro. Aqui a gente fica em 30. Então vai dar 0,4 milho igual a 30 vezes 400 micro, sei lá, vezes x quadrado. Beleza, esse aqui vai ser um zero a mais aqui, certo? Então, vai ficar 4.000 micro, que é 4.000. Vou fazer aqui, então, pra ficar, em vez de ficar falando, 0,4 milho vezes 12.000 micro, que vai ser 12.000 x quadrado. Vou descer um pouquinho aqui pra... Agora a gente tem que cortar milho com milho. Vai ser 0,4 divididos por 12. Nossa, raiz disso é igual a x. Beleza? Aí o que a gente faz? A gente vai para a calculadora, foda-se. 0,4 divididos por 2. Raiz disso. Então, a gente tem que x é igual a 0,18 volts. Então o que significa? Vamos puxar para cá. Que VGS menos VT é igual a 0,18. VT é 0,5. Então VGS é igual a 0,68 volts. Show! Beleza. O que a gente vai fazer agora? A gente sabe que, pela equação, que VGS é igual a menos VS, que é essa equação aqui. Beleza. O que a gente vai levar? A gente acha a resistência. VS vai ser menos 0,68. O que a gente faz agora? A gente faz a mesma coisa que a gente fez lá. Então, RT é igual a VS menos 1 sobre
Entendeu? Então, igual aquela equação, igual aqui. Esse menos esse sobre o resistor. E daí a gente troca, né, e acha a resistência. Então vai ficar menos 0,68 mais 1 sobre 0,2 milho. Isso aqui vai ser o RD. Então, 1 menos 0,68 deu 0,32 dividido por 0,2. Isso aqui vai dar 1,6 K. Beleza? Então a gente achou os nossos dois caminhos que a gente queria achar. Esse exercício é um pouco mais chatinho, porque você tem que, qual que é o modo de operação desse transistor, como que ele funciona, mas ele é bom pra entender, tipo, beleza, o que é saturação, o que não é, que o VGS manda na parada toda, e é basicamente isso. Esse exercício é bem completo, eu vou tentar fazer outros, mas dá uma pisada nele, que ele é bom. Eu tento fazer. E eu acho que é isso. Se tiver alguma dúvida, pode mandar aí. E alguma sugestão também, toma aí. Valeu, gente.